Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu gostaria de começar a nossa aula lendo um versículo que está localizado lá no livro de Amós. Amós é um livro pequeno que às vezes fica meio escondido na nossa Bíblia e nós demoramos um pouquinho para achar. Mas você pode encontrar aí na sua Bíblia o livro de Amós. Ele fica lá para o finalzinho do Velho Testamento. Amós, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 11. A Bíblia diz assim: Estão chegando os dias, diz o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Amém? Aqui o profeta Miqueias profetiza um tempo em que as pessoas elas estariam famintas, sedentas, mas não por comida ou por algum tipo de bebida, mas pela palavra de Deus. Elas iriam ter muita necessidade de receber a palavra de Deus. E eu creio, queridos, que nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo em que as pessoas estão angustiadas, aflitas, se sentindo sozinhas, se sentindo desvalorizadas, perdidas, doentes, confusas. As pessoas estão sofrendo tanto e cada um de nós tem a necessidade de se alimentar da palavra de Deus. Por isso é importante que nós sejamos usados por Deus para falar da palavra dele a outras pessoas. Assim como os apóstolos fizeram. Os apóstolos de Jesus, eles percorreram todos os lugares pregando a palavra de Deus, levando a mensagem do evangelho, consolando, edificando, exortando, animando as pessoas, falando acerca do reino de Deus e do amor que Deus tem por cada um de nós. Mas vocês viram na nossa aula passada que aqueles homens que Jesus escolheu para levarem a mensagem da salvação, os discípulos, os apóstolos, infelizmente, muitos, a grande maioria, acabou morrendo por pregar o evangelho. Hoje nós temos dificuldade em entender isso, porque pregar o evangelho é algo que no nosso país é permitido, é até incentivado. Vocês estudam numa escola cristã em que nós temos toda a liberdade de falar de Cristo e da palavra de Deus. Se alguém chega triste, nós temos liberdade de orar com essa pessoa, pedir a ajuda de Deus sobre a vida dela. Mas infelizmente, queridos, não são todas as pessoas que têm essa liberdade. Assim como os discípulos no passado enfrentaram a perseguição, assim como em muitos lugares que eles foram pregar, eles foram perseguidos, maltratados, presos e até mortos, infelizmente nos dias de hoje, ainda há muitas nações que proíbem a pregação do evangelho. Há muitas nações em que só o fato de você ter uma Bíblia ou carregar uma Bíblia dentro da sua bolsa já é considerado um crime e você pode até pagar com a própria vida. Nós temos toda a liberdade para louvar a Deus. As músicas cristãs tocam no rádio. Nós temos videoclipes no YouTube, na internet que nós podemos acessar. Existem shows de cantores que nós podemos participar, mas infelizmente isso não acontece em todos os lugares da terra. Há muitos lugares aonde é proibida a pregação do evangelho. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Talvez para nós seja algo que esteja muito longe. Mas há pessoas nesse exato momento sofrendo por amor a Cristo.
Há pessoas que são impedidas de frequentar uma igreja, impedidas de louvar a Deus em voz alta. Sabe quando a gente canta no chuveiro, tomando banho? Não pode cantar uma música cristã, porque se alguém ouvir, algum parente, algum conhecido, algum vizinho, pode denunciar e essa pessoa pode ser presa. Então, muitos cristãos perseguidos, eles louvam somente no coração e no pensamento. Outros sussurram as palavras. Há uma igreja perseguida, uma igreja clandestina ao redor do mundo, aonde há cristãos verdadeiros que sofrem por não terem a liberdade que nós temos de cultuar a Deus, de ler a Bíblia, de orar em público, de compartilharmos da fé com irmãos nossos da fé. Há muitas pessoas que gostariam de viver o que nós vivemos aqui no Brasil. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso. Eu separei alguns trechos de vídeos de uma missão chamada Missão Portas Abertas, que é uma missão especializada em ajudar cristãos que moram ou trabalham em lugares em que o evangelho é proibido. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar mais sobre a Missão Portas Abertas no YouTube, na internet, há muito material. Mas eu separei alguns trechos para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a perseguição ao redor do mundo. Vamos conferir? Vivemos em uma época em que se fala muito sobre liberdade e direitos humanos. Mas o que significa liberdade para quem vive na prisão, oprimido ou ameaçado sem ter cometido um crime? Essa é a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que enfrentam perseguição simplesmente por seguirem a Jesus Cristo. Hoje, 1 em cada 8 cristãos é perseguido ao redor do mundo. Há mais de 60 anos, a Portas Abertas acompanha a perseguição da Igreja Global e, desde 1993, divulga os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, a lista mundial da perseguição. Ao longo dos séculos, a Igreja tem sido atacada e reprimida. E, embora os métodos tenham mudado, o objetivo permanece o mesmo: exterminar os seguidores de Cristo. A hostilidade contra os cristãos vem da pressão de governos autoritários, do radicalismo religioso e até da discriminação da própria família. O extremismo islâmico é sem dúvida uma das fontes de perseguição mais predominantes em várias regiões, como no Oriente Médio, onde a Igreja luta para permanecer firme em face de conflitos de guerra, fogo cruzado e intolerância religiosa. Na África subsaariana, os cristãos enfrentam os ataques mais violentos liderados por grupos radicais como o Boko Haram e os Fulani. No continente asiático, o poder do comunismo alimenta os grupos ideológicos e é a base de governos ditatoriais como a Coreia do Norte, que está em primeiro lugar no ranking desde 2002. Esse é o país mais perigoso do mundo para um cristão. Na Índia, o nacionalismo exacerbado promoveu ataques contra igrejas, queima de bíblias e abusos de cristãos. O atual partido político expressou publicamente seu desejo de eliminar os seguidores de Jesus até 2021. Embora pareça impossível, a perseguição aos cristãos também está presente na América Latina, onde os cristãos, principalmente em comunidades isoladas, sem recursos ou sob costumes ancestrais, são marginalizados, sendo expulsos de suas terras. Os grupos armados e o crime organizado também agem contra a igreja. Sim, a perseguição é real e ano após ano aumenta, assim como a violência e o número de pessoas e igrejas afetadas.
Contudo, as Escrituras nos lembram que as trevas não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, pois o Espírito de Deus está sobre ela. Ele nos ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos e proclamar a salvação. Coreia do Norte, a nação mais fechada do mundo para o Evangelho. Oficialmente declarada uma república socialista, ela é, na verdade, uma ditadura hereditária. O governo do país é seguidor de uma ideologia própria. O atual líder, Kim Jong-un, exige fidelidade absoluta de todos os norte-coreanos ao governo e aos seus líderes. Para reforçar seu poder, ele aposta na força militar, que conta com mais de 1 milhão de soldados, o quarto maior exército do mundo. Não existem atividades de liberdade religiosa na Coreia do Norte. O governo patrocina alguns grupos para criar uma ilusão de liberdade. Mas os cristãos são perseguidos pelas autoridades e proibidos de expressar a sua fé. Estima-se que mais de 50 mil cristãos encontram-se em campos de trabalhos forçados, onde enfrentam maus tratos, isolamento e fome. Possuir uma Bíblia ou evangelizar pode levar à morte e gerar consequências para familiares em até 3 gerações. Essa é a nação mais difícil para um cristão viver. Apesar disso, existem cerca de 300 mil cristãos na Coreia do Norte. Sob constante perigo, eles continuam a orar e adorar a Jesus em secreto, determinados a permanecer fiéis até a morte. Na Índia, os cristãos enfrentam a perseguição mais extrema da sua história. Certo dia, quando eu estava saindo da minha igreja, eu fui atacado. Movimentos nacionalistas radicais assumiram uma face de violência e ódio. Quando eu descobri minha fé em Cristo, os extremistas tentaram me forçar a adorar os deuses deles, mas então eu me recusei e eles me jogaram junto com meus pais num lago onde ficamos amarrados. Para os cristãos, o nível de medo e incerteza aumenta a cada dia. Minha família era discriminada, nós fomos proibidos de usar o abastecimento de água local. Vipur, Rina e Mohan são vítimas da intolerância religiosa que está envolvendo o país. Os agressores, eles tinham uma faca e eu fui golpeado várias vezes no meu rosto. E então, por causa dos ferimentos que eu recebi, eu acabei perdendo a minha visão, entende? Apesar de tudo, eles não desistiram da sua fé e arriscam diariamente sua vida para serem luz em meio às trevas. Quando eu estava ferido, eu achei que não pregaria mais sobre Cristo, mas o Senhor me deu uma palavra. Não tenha medo, filho, eu estou com você. Eu estarei sempre com você. E por causa dessa promessa eu estou aqui. Eu sei que eu estou vivo por causa dessa palavra. Eu acreditei na voz do Senhor e sei que Ele falou comigo. Ele é fiel e me encoraja a continuar e permanecer nele. Sempre que eu estava na minha casa, eu almejava encontrar com meus irmãos em Cristo. Eu tinha um desejo muito grande de participar de um culto e de estar em comunhão com a minha família da fé. Nos momentos mais difíceis, Deus mostrou seu amor e encheu meu coração de alegria. E eu compartilho esse amor com os meus amigos. Eles precisam conhecer Jesus e essa paz que Ele dá. Eu sou muito grato. Eu só posso agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Sudeste Asiático. Paisagens belíssimas e cultura encantadora. Povo acolhedor, conhecido por sua alegria e paz. Atrai turistas que vão aos impérios asiáticos para contemplar obras arquitetônicas e o legado da religião budista estampado em suas construções. Mas onde estão os cristãos? As pessoas olham para nós, cristãos, como estrangeiros. Os não cristãos, assim como os budistas, nos veem como menores do que eles. Em abril, durante a Páscoa, época do ano em que cristãos perseguidos estão mais vulneráveis, o Sri Lanka foi atingido por um dos ataques mais mortais a cristãos da história. Nossos irmãos também são constantemente realocados de seus vilarejos por causa da discriminação. A fé budista, conhecida pelo seu pacifismo, está se posicionando em uma nova era de nacionalismo extremo.
Além do Sri Lanka, o povo de Mianmar, Butão, Laos e Vietnã tem crenças firmadas na tradição e acreditam que quem não segue os ensinamentos é considerado uma ameaça, que traz má sorte à comunidade local. Grupos de radicais religiosos também levam a hostilidade aos nossos irmãos ao extremo, e a intensidade e fonte dos ataques varia de acordo com a região. Se o Senhor me chamou para andar com Ele, então eu vou enfrentar tudo o que for necessário. Eu já preparei todos da minha família, minha esposa, minha filha, meu filho e meus parentes, e os encorajei. Para se por acaso eu for preso, for jogado em alguma prisão, ou se eu for morto, eles não se surpreenderem, mas continuarem firmes na fé, serem fiéis ao Senhor até o fim, porque eu tenho certeza que Deus fará a parte dele. E nós faremos a nossa. Eles precisam continuar caminhando com Jesus. Por todo o mundo muçulmano, irmãos e irmãs que seguiam o islamismo, mas agora seguem Jesus, estão pagando mais alto preço por suas crenças. São chamados de infiéis. Eles são sequestrados, espancados, presos e até mortos. Em sua própria pátria, cristãos secretos estão lutando por sua fé e vidas. Eles não serão aceitos, não poderão agir. Então, operam em 2 níveis, como uma parte da sociedade islâmica que se desenvolveu. Mas agora, eles têm um real desejo em seus corações de seguir a Jesus e fazem todo o possível para agradá-lo através de suas vidas e de sua conduta. A mensagem da Jihad, defender o Islã, é ensinada aos muçulmanos desde a infância. O castigo eterno é prometido para aqueles que não seguirem todos os pilares do Islã. Extremistas radicais ensinam essa mensagem de terror na comunidade muçulmana. O objetivo é claro: estabelecer o Islã em toda a terra. Mas mesmo diante disso, muitos muçulmanos anseiam aprender mais sobre Jesus. Eles se reúnem e ouvem sobre Jesus Cristo, que é uma mensagem nova e totalmente radical. Mas eu lhes digo, ame seus inimigos. E aqui está o profeta que diz, ame seus inimigos, quando eles aprenderam a odiar seus inimigos. Ore por aqueles que te perseguem. E isso é tão confuso, e eles querem saber mais sobre quem é Jesus Cristo. É permitido haver igrejas cristãs em muitos países muçulmanos, mas em alguns casos elas mal conseguem sobreviver. Elas enfrentam sanções econômicas e sociais. Evangelizar muçulmanos é totalmente proibido. O medo da repressão é muito real. Eles fizeram de tudo. Nos ameaçaram por telefone, sequestraram os nossos filhos, estupraram a minha filha e nos dão punições e até nos matam, se isso for necessário. Eles procuram a comunhão com outros cristãos, mas para onde irão? Querem aprender mais sobre Jesus, mas quem irá ensiná-los? Os desafios dos cristãos secretos são muitos, mas o maior perigo de todos vem de suas próprias famílias. Os muçulmanos que se tornam seguidores de Cristo enfrentam muitos desafios, a começar pelo de permanecer vivos. Suas famílias são as maiores ameaças para suas vidas. Elas os perseguirão, os espancarão muito e os obrigarão a voltar para o Islã e avisam, se não voltarem para o Islã, nós os mataremos. Então, meus queridos, vocês viram só? A perseguição não aconteceu só no tempo dos apóstolos, ou dos primeiros cristãos, ou no tempo da Inquisição, não. A perseguição acontece nos nossos dias. E talvez você se pergunte, mas o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas que estão sendo perseguidas? Há algo que nós podemos fazer. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 13, no versículo 13, o seguinte: lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados,
como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Nós podemos lembrar dessas pessoas, pensar nessas pessoas e, mais do que isso, nós podemos orar por essas pessoas. Nós podemos pedir para que Deus dê força, para que elas não venham negar a palavra dele, para que elas perseverem firmes até o fim, para que Deus possa defender essas pessoas contra todo ataque do mal. Nós, como cristãos, podemos orar por outros cristãos. Cristãos que não têm a mesma liberdade que nós temos. E nós também podemos valorizar a liberdade que nós temos. Talvez alguns de vocês achem a aula de ensino religioso um pouco cansativa, ou pensem que para que eu vou aprender a Bíblia? Eu não preciso dela, porque no YouTube eu vi que tem muita gente que não crê em Deus, mas está bem. Mas, queridos, a Bíblia é a palavra de Deus e ela nos mostra o caminho para chegar até Deus. Ela nos mostra que além daquilo que nós vivemos aqui na terra, existe uma eternidade e nós escolhemos onde vamos passar essa eternidade. Quando aceitamos as palavras da Bíblia e recebemos Jesus no nosso coração, nós estamos decidindo para onde nós vamos, que é para onde Deus quer que nós vamos. É para a presença dele. É para passar a eternidade com ele. É para ter uma vida maravilhosa ao lado do Senhor Jesus. É isso que ele quer para cada um de nós. Que você possa valorizar a palavra que você conheceu. Que você possa agradecer a Deus pelo amor que ele tem derramado no seu coração. E pelo fato de nós vivermos num país livre, aonde eu posso veicular através do YouTube essa aula e não ser perseguida. Mas, infelizmente, eu sei que há muitos líderes, pastores, padres, professores, obreiros que correm sério risco se eles postarem um só versículo na internet ou mandarem esse versículo para alguém. Por isso eu agradeço a Deus pela liberdade que Ele me deu de falar da palavra dEle e pela liberdade que você tem para ouvir. Amém? Vamos orar? Senhor amado, nós te agradecemos por esse dia, por tua palavra que o Senhor sempre nos ensina e pelo exemplo de tantas pessoas, Pai, que têm permanecido firmes na fé, mesmo em meio às perseguições. Nós oramos para que o Senhor alcance esses países, aonde é considerado um crime pregar a palavra de Deus, que o Senhor alcance esses missionários que estão expondo a própria vida em perigo por amor ao teu evangelho. Não deixe que eles desanimem, Senhor, que eles permaneçam firmes, ó Pai, e que nós também, que temos a liberdade de ouvir a palavra, possamos valorizá-la, que nós não venhamos ter vergonha do seu evangelho, mas que venhamos, Pai, pregar esse evangelho a toda pessoa que estiver ao nosso alcance, para que cada um possa conhecer o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia. Pai, abençoe esses jovens, abençoe, Pai, a vida espiritual de cada um. Que nenhum venha desanimar, que nenhum venha desistir de te amar e de te seguir, que para sempre eles possam reter no coração a tua palavra e que o Senhor dê um futuro lindo a cada um deles, que o Senhor os proteja de todo o mal, de todo o perigo, que o Senhor alcance a família deles também, protegendo, cuidando, guardando, livrando de todo o perigo, Pai. Que em breve possamos estar todos juntos para recebermos mais e mais da sua palavra e engrandecermos o teu nome. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, queridos? Então, eu espero vocês na nossa próxima aula, se Deus quiser.